Toco o terceiro sinal e abre-se as cortinas. Uma luz branca forte acende e ilumina o palco. Meus olhos brilham, meu coração pulsa forte, minha respiração aumenta. E um sentimento de felicidade enorme. É o teatro entrando na minha vida, a arte alimentando minha alma, é o palco virando a minha casa. Lá vem eles, lá vem elas, sagrados atores, lindos e imponentes, fortes e brejeiros, irradiando a criação. Comédia, drama, música e ação. Eles pegam na minha mão e me levam para o mundo da magia. Me apresentam Shakespeare, Nelson Rodrigues, Albi e tantos outros. Eu aprendi, cresci, melhorei e entendi que o mundo sem a arte, ele não pode existir. Fui estudar, pesquisar, produzir, evoluir. E hoje estou aqui apresentando o que entendi ser artista. Viva comigo essa experiência e façamos juntos um mundo melhor. A arte salva, cura, educa e resiste. Muito boa noite, estamos começando mais Ser Artista Podcast no nosso canal do YouTube, como vocês sabem, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Sempre recebendo um rei e uma rainha das artes cênicas. E uma vez por mês, eu faço o Ser Artista Especial. Sim, o Ser Artista de hoje é muito especial. Eu tenho a honra de receber no nosso estúdio o jornalista, escritor, tradutor, cronista e roteirista Arnaldo Bloch, o meu parceiro que eu tanto falo aqui, todas as edições, no livro Ser Artista. Muito boa noite. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Quem diria, hein? Já faz 3 anos. Você não sabe a alegria que eu estou de receber você. Eu também. E a saudade. Saudade. Eu tenho toda admiração por você. Eu sou muito grato por ter você no meu projeto, que está cada vez maior, e porque você contribuiu muito. Mas eu quero começar contando para as pessoas a história, como foi que eu te conheci. O mico que eu paguei graças a Renata Sturmi. E eu quero contar para vocês. Renata Sturmi é minha madrinha nessa história toda. Ela era editora da HarperCollins e eu precisava de um autor experiente para escrever comigo. Eu não sou autor, na verdade. E o Arnaldo foi recomendado pela Renata, só que eu não sabia que era o Arnaldo Bloch. E ela liga para mim e fala, vou levar o Arnaldo no seu escritório. Quando o Arnaldo chega no meu escritório, ele já me mostra o livro dos irmãos Carama Bloch e me dá de presente. Ali eu gelei, porque o Arnaldo era o Arnaldo Bloch. E você ficou constrangido com a minha reação ou não? De forma alguma. Eu com o passar do tempo, passei a gostar de ser anônimo às vezes, né? Então eu não chego nos lugares com essa expectativa de... A vaidade ficou bem guardada. Eu sou o Arnaldo, né? Que bom. Eu sou o Arnaldo entre tantos outros Arnaldos, sempre figuras, né? Arnaldo César Coelho, Arnaldo Batista, Arnaldo Antunes. Eu tenho essa teoria de que os Arnaldos são Mas depois figuras. desse episódio eu falei para Renata, eu nunca mais recebo na minha vida uma pessoa sem pesquisar quem vai chegar aqui. Porque poderia ter cometido uma tragédia ali, você poderia ter ficado chateado, mas graças a Deus a gente riu muito. Ao contrário, eu fiquei satisfeito porque você gostou do fato de que eu era, Nossa. de que eu era eu, né? E aí é que eu vou começar. O que te motivou a aceitar o convite de estar comigo nessa empreitada? Olha, vários fatores, né? Um deles é que fazia um tempo que eu não fazia nada em literatura, né? Depois de ter lançado 2 romances, um perfil de Fernando Sabino, Os Irmãos Carama Bloch, que é a saga da família, eu tinha passado um bom tempo sem escrever alguma coisa que fosse de alguma forma autoral. Eu tinha feito algumas traduções, né, para a editora Autêntica, lá de Minas Gerais, Autêntica e Vestígio, que são 2 selos, do francês para o português, mas do ponto de vista de criação, fazia um tempo que eu não escrevia uma obra, né? E, enfim, por isso mesmo que eu fiquei honrado de você ter aceito. E também nunca tinha passado por essa experiência, né? De escrever uma obra a partir do relato, né, de alguém que é o autor dessa obra, efetivamente. Nem no Fernando Sabino você passou uma experiência parecida? Não, porque o Fernando Sabino é um livro muito crítico, né? É um perfil, daquela série Perfis do Rio, uma série muito da Relume do Mará. Mas é uma biografia. É uma biografia que eles chamam de perfis, mas são biografias, né? E é uma série que foi muito
muito cult no Rio de Janeiro durante um certo período. Era um projeto da prefeitura, junto com a Relume do Mará. E o Fernando Sabino, na época, ele já estava, né, numa idade avançada e muito recolhido, né? Então ele não queria colaborar, não, foi o contrário. Entendo. Ao contrário de mim. Ele não queria falar, ele tinha certos temores, né, de que alguns aspectos da vida dele fossem explorados. E ele é um escritor que tem aquela coisa um pouco idealizada, né, que ele escreveu até aquele... quer dizer, ele tem uma espécie de uma biografia que é O Menino no Espelho, né? E eu consegui um encontro com ele e ele estava num cantinho assim da Letras e Expressões antiga. Nossa, aquela lancei que ficava, Letras e Expressões Ipanema. Aquela que ficava em Ipanema. Ipanema, lancei. Ele estava num cantinho ali, quietinho. A gente conversou e ele falou, olha, você vai falar com essa e aquela pessoa. Ah, ele te deu as pessoas indicadas. Aí eu falei, tá bom, mas eu também quero falar com essa. Aí ele disse, ele começou a fazer certas ponderações e eu nunca mais encontrei o Fernando Sabino na vida. Nossa, não Quando sabia. ele soube que eu queria fazer um perfil mais arrojado, que não fosse pelos caminhos, né? Ele se afastou. E ele leu? Leu. No futuro ele leu. Ficou um pouco cabreiro, assim, mas não teve nenhuma treta por causa do livro. Mas a questão é a seguinte, que o livro começa e termina com esse encontro, usando como mote a palavra, o termo encontro marcado, né? O livro se chama Reencontro. Quer dizer, eu encontro ele uma vez e depois a biografia toda feita cercando, né, através de outros personagens, de outras pessoas, como a Lígia Marina, por exemplo, que eles tinham se separado, então ele tinha algum problema com eu conversar com ela, e ela só falou bem dele, enfim. Maravilhoso. Mas Agora, isso. Vamos voltar um pouquinho para você, assim, mas assim, o que te motivou então? Sim, quero fazer esse livro. Pergunta era essa. É porque a gente acabou se misturando, menor problema. Mas então tinha isso, uma primeira experiência, né? Depois, ter conhecido você, né, uma figura, enfim, me falaram muito de você como sendo... Você pesquisou quem eu era? Eu pesquisei. Com as pessoas, ele é legal, ele é assim, ele é assado. E conversei com algumas pessoas, né? Você não me contou isso aí. Tipo o próprio Luiz Noronha, o Hugo Suckmann, que conhece você. Aí todo mundo falou assim, não, pessoa expansiva, você vai gostar dele e tudo, né? Vai com força, porque é bom, vai funcionar, né? E me senti honrado, né? E desafiado, e também porque a proposta, logo na nossa primeira conversa, eu vi que a proposta era muito séria. Sim. Né? E não era uma coisa egóica, né? Não era aquela coisa de um guia fácil. Exatamente. E tanto do ponto de vista da HarperCollins, né? Que tinha esse conceito muito bem estabelecido, a Renata desenhou isso muito bem. E a Raquel Kozer tinha essa intenção também, né, de não fazer uma coisa, Leonora, um beijo, uma coisa só comercial e tudo, mas e a sua, né? E isso faz parte de você, eu acho, né? Essa vontade de valorizar o artista pela arte. Exatamente. Essa é a minha bandeira, primeiro vem a arte, né? Primeiro vem a arte. Depois vem o artista. O artista, de alguma forma, ele tem diversos... Ele leva a bandeira, ele tem diversas gradações, mas ele está a serviço até porque eu acho da que cultura, a arte, né? eu levo isso para toda a sociedade, eu não limito só para o artista. A arte, você falou muito bem, e é ótimo você levantar essa bandeira. Primeiro vem a arte. A arte, ela vai para todo mundo, inclusive para os advogados, para os médicos, todo mundo recria sua profissão através da arte, mas a arte vem primeiro. Você tem noção de quantas horas nós gravamos? Eu sempre tive para te perguntar isso. Tem uma menina que fez as transcrições, né, para mim. E eu tenho a impressão que a gente chegou umas 30 horas. Chegou tudo isso? É. Quando acabou de gravar, quando a gente estava no final do livro, que a gente estava naquela coisa de copedescagem, você falou assim, Marcos, eu aprendi muito nesse livro. E eu até fiquei um pouco, jura, Arnaldo, você com essa experiência toda de 30 anos de Globo, tal, com esses prêmios todos, você falou, o que você acha que você aprendeu? O que o livro te trouxe na sua vida que você pudesse até usar como um legado na sociedade? Eu poderia dizer para você que eu aprendi que há salvação. Né? Ao ver o seu empenho, né? Quer dizer, você é um agente de talentos, e de repente vê que uma pessoa como você está preocupada sim em emplacar os seus clientes, mas sobretudo em cuidar da vida das pessoas dentro do mundo
em que a gente vive hoje, né? Tão fragmentado, que de certa forma escraviza o artista, mesmo o artista com mais idade. Alguns saem muito bem. Você vê o Ari Fontoura, Sim. ele encontra aquele caminho dele, ele tem aquela fagulha e vai ali. Mas não é é uma raridade, é uma exceção. Exatamente. A pessoa uma precisa ter muita determinação, muito Sim. humor, né, para fazer aquilo. E eu aprendi tudo sobre os meandros, né, do que é essa via crucis, né? Porque a pessoa às vezes entra numa carreira e ela vai como se estivesse fazendo uma maratona, uma maratona com chuva, né, com pitbulls correndo atrás, né, e pessoas querendo empurrar elas para a calçada, como aquele grego lá no... Viu como não é fácil? Eu falo sempre E na verdade, esse caminho nunca é fácil, mas existem balizas, né? Sim, total. Quase um método ou regras. Mas são regras, mas ao mesmo tempo flexíveis, vamos dizer assim. Isso é muito importante, né? Que você diz, tem que ser assim, mas pode ser também assado. Total. Assado vai ser um pouquinho mais difícil, mas... A receita de bolo para um não é a você mesma vai ter uma outro, vantagem. Claro. Exatamente. Então, quer dizer, e a gente está numa era em que todo mundo quer, como a gente diz, né? Qual é a palavra? Cravar, lacrar. Lacrar. Né? Quer dizer, para mim, lacrar é não lacrar, né? E a brincadeira que eu falo, você não é a bala que matou o Kennedy. Que as pessoas adoram ser a bala que matou o Kennedy. E a pessoa, eu tenho certeza que quem lê esse livro e tiver, seja no momento inicial, né, de carreira, seja no momento de tentar ressignificar, né, os seus caminhos, que acontece demais, né? A pessoa vai encontrar uma saída. Aí ela vai encontrar, se for ator, se for comediante, se for criança, se for uma pessoa querendo migrar da atuação um pouco também para a criação, né, para a escrita. Todas as bifurcações, é um livro matricial, vamos dizer assim, né? Você sabe que eu tenho uns relatos que eu estou te contando agora que desses 3 anos. Nós lançamos esse livro em setembro de 2020, no auge da pandemia. Exato. Até era um medo meu enorme quando a Repercord resolveu fazer aquilo. Eu falei, gente, vamos dar o fracasso, porque o Brasil estava em pânico, mas deu super certo através da Amazon. O livro começou a atingir advogados e médicos, foi uma coisa muito surpreendente, relatos que eu recebi de vários advogados e médicos, e os atores que não são só iniciantes, atores da profissão mesmo, maduros. Eu estava no domingo em casa, logo no primeiro ano do livro, o Marcos Frota me liga. Falou, 9 da manhã. Quando o Marcos Frota me ligou 9 da manhã, ele não é meu talento, ele é apenas meu amigo. Eu falei, gente, alguém morreu, né? O Marcos Frota, domingo de manhã. E ele falou, Montenegro, eu quero fazer teu livro no teatro. Eu falei, poxa, vou fazer. Na época era o Caco Ciocler ainda, que eu ia fazer um monólogo antes de fazer essa dupla. Ele falou, eu aprendi muito no livro. E o que eu queria te dizer é que o livro, se eu tivesse lido lá no meu começo da carreira, eu não tinha feito muita besteira como eu fiz. Achei bacana ele falar, né, um ator consagrado, um amigo querido, mas me ligar para falar isso. E assim não para. Recentemente, o último a ligar foi agora, um mês, foi Celto Mello. Mandou um WhatsApp que adorou o livro, inclusive nós indicamos o livro dele hoje, que adorou o livro, que ele aprendeu muito. Então, eu fico muito honrado do nosso livro estar atingindo pessoas que eu não pensei que fosse atingir. Eu achei que ele ia ficar muito segmentado nos atores iniciantes ou que estão ainda se formando. Não, o livro está atravessando fronteiras. Eu queria saber de você se tem algum momento do livro que você acha que te pegou mais. Por exemplo, Os Mandamentos são um sucesso. As pessoas amam os 15 Mandamentos e eu coloco todas as entrevistas aqui para a gente discutir. Mas tem especialmente, eu sei qual é a minha parte, que eu gosto muito, mas tem especialmente uma parte para você que você fala, não, essa eu fiquei mais apegado, essa me tocou mais? Tem. É claro que os Mandamentos, eles têm um poder de síntese incrível, né? E tem alguns capítulos muito especiais, mas a parte que eu me apeguei mais foi a história da sua vida. Ai, que legal. Né? Que inicia o livro, que parte do seu avô. É a minha parte preferida. E que tem toda aquela coisa do seu encantamento quando criança. Aquela coisa de quase ser médico e tudo. E o seu encantamento, né, indo ao teatro. Com seu irmão, né? Meu com irmão, sua avó. com minha avó. Talvez porque... Eu tive uma participação um pouco em dizer para você que era bom começar o livro assim, porque ele parte da sua formação, mas de uma maneira
misturada, né? Sempre misturar a minha história afetiva. Porque ela que é a minha alma, inclusive, assim. É indissociável. É, indissociável, Você total. não entraria ali se não fosse daquele jeito. Com certeza. E daí partindo mesmo para o momento mais barra pesada, que você vai lutar para montar uma peça e vai ser um pouco um MacGyver, né? De conseguir soluções de patrocínio, ir com poucos recursos, etc. E aquela história das cadeiras, enfim. Em São Paulo, né? São Paulo. Então eu acho que aquilo, talvez porque tem uma substância romanesca ali, né? Tem gente que acha que aquele é um filme. Porque é um romance, né? Todo mundo que fala, essa parte do livro é um filme. Ele começa como um romance. E era um pouco uma inspiração sua fazer um livro assim. Sim, total. Era a nossa proposta, fazer diferente. Não era um livro didático. Você queria fazer uma coisa sobre você. Coisa sobre mim. Que você ainda pode vir a fazer. Um dia até a biografia pode vir. Que eu acho que vai ser super legal. A biografia ou até um romance, Mas né? já fica aqui registrado. Se um dia eu fizer a minha biografia, é Arnaldo Bloch que vai fazer. Com muito prazer. Porque aí eu continuo esse início do livro. Claro que é você, óbvio. E eu acho que eu recomendo muito a leitura desse início, até porque as pessoas vão sentir vontade de continuar. Mas vai sentir saudade de saber, poxa, mas eu queria saber mais sobre esse cara e essa história tão bonita, né? Tem um momento que para quem não sabe, o Arnaldo eu fiz a palestra só para ele. É muito difícil fazer uma palestra para uma pessoa. Acho que você chegou a assistir minha palestra no congresso, né? Assisti. Muitas conversas no escritório. Acompanhou um dia de escritório, acompanhou uma masterclass, mas teve um momento que você presenciou, que eu acho que deve ter sido histórico para você, assim como foi para mim, que foi o encontro das grandes damas no Centro Cultural do Sesc Gran Rio, eu intermediando um debate com as grandes damas do teatro brasileiro. Infelizmente, a Nissete não está mais com a gente, mas foi uma noite muito emocionante, né? Natália Timber, Laura Cardoso, Rosa Maria Murtinho, Sueli Frank e Nissete Bruno, nós estávamos abordando a carreira. Eu fiquei louco com a Laura. Ela é demais, né? Eu também sou louco por ela. Eu queria que você me dissesse, assim, daquele encontro, se você guarda alguma lembrança, assim, muito específica, alguma coisa que tocou você, porque para mim tem muitos momentos marcantes ali, né? E eu tenho tudo filmado, eu sempre revejo, eu acho que eu fiz uma noite histórica com todas elas, né? E teve uma transcrição também. Você teve uma transcrição grande para o livro disso. Não, sabe o que me impressionou? Porque teve tantas coisas lindas ali faladas e a interação delas, né? E como de alguma forma, às vezes, uma soltava uma faísca, a Rosa Maria Murtinho, assim. Tinha isso, né? Mesmo. Uma maldadezinha, né? Aí a Natália com aquela classe, aquela elegância. Que faz parte do mundo das damas, né? Claro. Tudo isso incrível. Mas o que me impressionou de verdade foi o entusiasmo daquela plateia. Que eu nem sei direito se era composta de estudantes ou... Era uma mistura. Ou de... Tinha muito artista também, como tinha na Botafogo, tal, e tinha estudante. Mas uma turma com uma energia ali. Mas você fala... Sabe? Você está resumindo a minha campanha do etarismo. Quer dizer, o público é completamente enlouquecido por essas mulheres. Por isso que eu fiz mais de 100 produções, viajei o Brasil inteiro, 200 turnês é pouco, lá para fora, como está tudo no livro. Sempre casa lotada, as pessoas completamente apaixonadas e devotas dessas mulheres. E essa geração não tem substituição. Todo mundo que virá como grandes talentos, mas outro tipo de carreira. Como a gente fala no livro, que a Bibi Ferreira dizia que a última diva era a Cláudia Raia, que tem uma construção de carreira muito próxima da dela. Mas o que você assistiu foi o que eu assisti a minha vida inteira. Com as que eu trabalhei e com as que eu trabalho. A Irene Ravache vai fazer 80 anos no teatro agora, no Teatro dos Quatro, vamos fazer em agosto. Vai ser um sucesso. Eu tenho certeza que o público vai ficar enlouquecido com a peça da Irene Ravache, porque o público ama essas mulheres, sabem que elas têm um comprometimento com a arte, com a qualidade e com a carreira. Elas não sobem no palco para fazer qualquer coisa. Elas têm ali um legado e principalmente o sentimento da transformação. Natália tive que o diga. Natália, ela não faz um espetáculo se não tiver um texto com poder de transformação. Ela tem que enxergar isso, que o texto tem uma qualidade que leve a plateia a algum tipo de reflexão. Irene também. Sim. Irene tem essa consciência. E essa paixão que eu tenho por elas é por isso. Porque, para mim, a arte tem que passar por isso. A arte tem que transformar a sociedade. Né? Essas mulheres, elas fizeram os grandes clássicos, fizeram os contemporâneos, fizeram as comédias. Elas misturaram tudo e cada uma tem 80 espetáculos nas costas, 70 espetáculos nas costas. E os musicais hoje, eles são muito
assim, aquele elenco de cantores, né? É uma outra proposta, Tem né? um- E mesmo por exemplo, Bibi e Marília, que faziam os musicais, elas viam musicais antológicos em cima de personagens que elas transformavam icônicas, né? Eu fiz com a Marília a Chanel em Portugal, Carmen Miranda em Portugal também, nos Estados Unidos, a Bibi Paris com a Piaf. É um outro tipo de conceito de carreira que são as grandes... que nós não vamos ter. Mas o que mais hoje me incomoda não é nem o sistema de não renovação, é o etarismo que não se escreve mais para todos os 50 anos de idade. Quando nós fizemos o livro, nós lançamos em 2020, já tinha toda uma gravidade. Os últimos 3 anos triplicou essa gravidade. Então, hoje a discussão está na mesa. Por isso que eu acho que o espetáculo que vem aí, dia 6 de março, estou louco para você ver. Eu Acho também. que você vai se Tô surpreender. curiosíssimo. Você vai curiosíssimo. Obviamente, fui para uma outra linha. Uhum. Eu selecionei 10 mulheres com quem eu mais trabalhei e foram mais importantes no teatro. A Regiana Antonini, que foi minha parceira no texto, trouxe monólogos dela em primeira pessoa, baseado em pesquisas, de tudo que elas falaram por aí. E aí eu misturei com a minha história. Bem diferente. A Beth Goulart está fazendo quase um doc no teatro. Espero que faça o sucesso que eu acho que possa fazer. Mas, acima de tudo, eu acabei de falar isso para a Bárbara Bruno aqui, é meu último grito. A minha intenção com essa peça é a gente alertar a sociedade da gravidade que a gente vive por não ter essa renovação, né? Honrar a sua história com essas grandes damas. E eu, por minha vez, me sinto na obrigação, depois de 35 anos trabalhando com elas, de construir um legado para a sociedade que está vindo. Se eles vão seguir ou não os meus conselhos, é uma outra questão. Mas eu me sinto na obrigação moral e profissional de mostrar tudo que eu fiz, tudo que elas fizeram, e falar, gente, podemos voltar a fazer melhor. Podemos seguir. Vamos ver se eu vou tocar as pessoas dessa maneira. Acho Legal. que sim. E quero muito a sua opinião de montagem. Você vai ficar muito à vontade Lá estarei na estreia. para saber o que Vou você levar pensa. flores. Muito bom. Você vai muito ao teatro por falar nisso? Eu vou menos do que eu gostaria, tá? Eu vou até te contar uma coisa que eu nasci em 1965, ou seja, um ano depois do golpe. Do né? golpe. Então eu cresci numa família que não era exatamente uma família de ativistas. As coisas um pouco assim não chegavam a mim, né? Oriundo da burguesia e tudo. Depois na faculdade que eu fui mais ver um Brasil mais... Eu ia com meu pai ao Maracanã e botequins, mas não era muito Você integrado. estudou no FRJ, né? O FRJ. E ali abriu a mente, né? Ali abriu, mas abriu e coincidiu, mas um pouco antes, né, com a abertura política, várias peças começaram a ser liberadas, né? As do Vianinha, Você inclusive, pegou o né? pós-censura. Rasga Coração, Rasga Coração. Papa e Guirte. Aí Marília e Zezé apanharam muito da ditadura. os Nossa. órfãos de Jânio, todo o repertório de Brecht, enfim, lá no Glaucio Gil tinha muitas E você montagens. começou por aí no teatro? Não, e aí eu tinha interesse por leitura de teatro, porque a minha família estimulava a ler Nelson Rodrigues, a ler Shakespeare. Eu me apaixonei pelo teatro do absurdo. Não sei exatamente. Adoro. Acho que eu assisti o Luiz Lima fazendo Sim, A Cantora Careca e A sim. Lição. E a Globo tinha um programa nas segundas-feiras que se chamava Aplauso. Olha o que Era é, em cima olha do o que é Teatro Absurdo? televisão. Nem me Não, lembro não era em cima do disso. Teatro Absurdo, mas era toda segunda-feira, depois da novela, tinha uma peça, tinha um teleteatro. Jura? Aplauso. TV Globo, logo depois da Aplauso. E teve um dia que foi o Luiz de Lima, que ele fez A Lição, que é aquela peça, né, do professor com uma aluna e depois tem uma Que empregada. tempos, e tudo. hein? E fez um monólogo do Ionesco que se chama o Ovo, se eu não me engano. Aí eu falei, cara, que loucura é isso? Aí comecei a ler Beckett, né, Pirandello, sabe? Comecei a gostar do teatro absurdo e ficar louco por Ionesco. Eu ia lá nas BAT Pegar texto miografado para ler as peças que eu Que não barato. conhecia, né? E então, com esse repertório, eu tentei escrever. O Nelson Rodrigues era amigo da família, com 13 anos, Você eu levei uma conheceu o peça. Nelson pessoalmente? Jura? Chegou, Deus te abençoe. É assim mesmo. Era assim, ele no apartamento em Copacabana, tinha uma das irmãs dele vendo a novela das 6, assim, naquela obscuridade de alguns apartamentos de Copacabana. Assim, a televisão, uma novela das 6. Ele, entra, por favor, Deus te abençoe. Aí ele leu a minha peça e falou, você tem que ler mais, lê Chekhov, lê Dostoiévski que eu já tinha lido. Lê isso, lê aquilo. Deus me mandou embora, Deus te abençoe. Não falou nada sobre a peça.
Você Era uma coisa de escreveu muitas garoto. peças? Chegou a escrever? Não, eu escrevi né? essa peça. Eu tenho um texto sobre meu pai também, que eu quero um dia ampliar, que é um diálogo com meu pai. Mas eu exercitava pecinhas, esquetes para teatro. Eu gostava muito disso e quero escrever ainda uma peça, Tem que escrever. uma ou duas. Merece. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com a abertura política e esse meu interesse anterior por leitura de teatro, eu então, naquele momento, foi aquilo que me trouxe o Brasil. E aí a tua cabeça abriu. Aí eu ia ao teatro, assim, 3 vezes por semana. Era um negócio E acho que a assim, FRJ é uma faculdade que direciona para isso também, né? Sim, não, aí eu também conheci. Aí, tive banda de música também. Teve, né? você cantou? Você cantava? Cantei, tocava sax e tudo. Você fez de tudo, ainda faço né, música, Arnaldo? né? Você fez de tudo. A banda se chamava O Nome do Grupo. Aí o pessoal perguntava, qual é o nome do grupo? O nome do grupo é o nome do... Chegamos Era rock? Era rock. Chegamos a nos apresentar no Circo Voador e tudo, mas não gravamos... Tinha uma foto. Cabelo aqui, barba. Jura, Arnaldo? Que maravilha. Aí eu fiquei muito louco naquela época. Imagino. Mas aí o teatro foi isso. E através dos anos, aí teve períodos que eu ia mais e ia menos. Eu hoje em dia não vou tanto, mas vou algumas peças. E não perco nenhuma peça do Jarol Thomas, que para mim Você adora? Adoro. E fui Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Mas se tem coisas que você gosta, já é bom, né? Porque claro. tem um pessoal que é contra, sabe? Acho que ele, inclusive, tem um lado muito interessante, sim. Ele é meu amigo também, mas gosto da proposta. Mas vejo sempre que convidaram, mas queria ir mais ao teatro. Você falou uma coisa muito legal, essa coisa do aplauso, né, na TV Globo, segunda-feira depois da novela. A Fernanda Torres, no Roda Viva, ela fez um comentário perfeito, que ela falou, a TV Globo tinha 100% de audiência, então ela podia experimentar. Ela fez os mais... Eu nunca tinha pensado por essa ótica, eu não tinha olhado. Eu estava sempre pensando muito pela questão da mediocridade da sociedade. E a orquestra que a Rede Globo tinha. E as trilhas das novelas, das 10, com Vinícius e com Tom, Toquinho. Agora, você vê que pena, né? Que pena que a gente tem que se render tudo ao Ibope para a gente poder não arriscar. Isso é muito, muito, muito cruel. Você acha, que sendo o jornalista que você é, que é fundamental para um estudante fazer jornalismo para ser um bom jornalista? Eu sou um defensor do diploma, sabe? Sempre fui. Estou um pouco afastado, né, do mundo acadêmico, assim, mas às vezes vou a algumas aulas assim, de amigos, como Paulo Roberto Pires. Mas eu sempre achei que sim, e continuo achando, porque a faculdade de comunicação, pode ser para jornalismo ou para publicidade, mas para jornalismo, ela te dá um ciclo básico de estudo de ciências humanas, sabe? Então você vai ter uma noção de antropologia, que vai te dar uma visão não etnocentrista da sociedade, né? Você vai ter ciclos de todo estudo de linguística, né? De semiótica, né? Que vai de você compreender a língua no sentido mais estruturante, né, do que é a sociedade. Você vai ter várias aulas, tanto a sua escrita vai chegar um pouco mais bem torneada, né? Quer dizer, porque eu acho que o jornalismo é um estilo literário também, tanto quando ele vai para a crônica. Você acha que a faculdade não te ensina a escrever diretamente, você tem que ter esse dom, né? Tem que ter o dom, mas ela ensina pelo menos a estrutura fundamental do texto, aquela coisa da pirâmide invertida, né, do lead, sublead, ou de quando você pode transformar esse texto por um outro caminho, te obriga a ler muita coisa importante, né? E eu acho que um jornal, se ele ainda existir, ele pode ser composto, né, vamos dizer, de uns 70%, 80% de jornalistas formados, e vai ter sempre um grupo, né, de pessoas que escrevem opinião, que vão fazer uma reportagem especial como convidados, né, para trazer visões que vêm de outras searas. Agora é uma pena que esse mundo não da tem atividade mais, né, humana. Eu sou geração do papel, você está vendo aqui as fichas, eu adoro ler jornal no papel. Mas o digital engoliu, né, de uma certa maneira. E isso é muito triste. Agora, o que você fala, voltando à universidade, é muito o que eu falo para os atores. Eu adorei a sua resposta, porque é como eu penso, para mim é uma coisa do ator. Eu acho que você pode ter o carisma, e a gente discutiu muito isso, carisma, vocação e talento, mas a formação, no meu conceito, é fundamental.
Exatamente. O que não impede que tenha alguns O que não impede fenômenos que tem alguns fenômenos. pessoas que chegam, sei lá, Mas os Glória 3 anos Pires. de cal, né, isso amplia as possibilidades, amplia a consciência. Né? Você viveu os anos de ouro do Globo. Foram quantos anos? Eu trabalhei no Globo... Chegou a 30? Foram 26 anos. Nossa, uma vida. Você foi cronista, repórter, editor executivo e chefe da sucursal de São Paulo, né? Uhum. Como é que você chega no cronista? Você começa com... Foi uma coisa que você quis ou acidentalmente te transformaram no cronista? Não, é curioso. Quando eu ainda estava na Manchete, sei lá, Que é onde você começa lá onde no eu Grupo começo, Manchete, né? sei lá, fazendo estágio. Eu largo a banda de rock, E vai pra Manchete. né? O Adolfo me liga e fala, larga esse saxofone, vem trabalhar. Você tinha essa seu relação vagabundo. de sobrinho? É seu tio, né? Tinha. Era um Vai tio ligar, ativo assim? Muito ativo. Ah, que legal. Aí eu cortei o cabelo, aí chorei na praia. Tipo Hair, sabe? Sabe Tem a essa do Hair? cena? Tem a cena do Hair. Que maravilha. Eu não sei se eu chorei ainda com o cabelo ou depois que eu cortei, eu não me lembro. Gente, isso Foi é o último passeio com o cabelo que você chora, ou se foi Muito já bom. meio reco que eu O que eu seu chorei. pai era irmão dele? Sobrinho. Sobrinho. Uhum. Mas tinha essa relação também tão próxima. Tinha, não, era um clã, né? Era um clã, né? Os Bloch eram realmente um clã. E é ele que te bota na Manchete. Na verdade, ele e outras pessoas insistiam para eu seguir pelo jornalismo. Eu já fazia faculdade, mas na faculdade é que eu comecei a ser músico, entendeu? Então a maluquice A faculdade pode te perverter. e era uma época assim, essa época de abertura fez com que a faculdade tivesse um movimento ali meio E anárquico tem show de e música, tudo. né? Festival, né? Tinha o imprensão, como a gente chamava. Eu mesmo assisti Marisa Hort fazendo Criança Enterrada na FRJ. Pra você ter uma ideia, o Bussunda era meu colega. De turma? Não de turma, você mas tá era... no documentário. Tô no documentário. Eu lembro disso, claro. Então você viu, sabe, Sim. o caldo cultural que rolava ali era uma coisa muito interessante. Muita gente, a Fátima Bernardes Sim. foi Uma turma antes. uma ou duas turmas antes, o Sérgio Rodrigues, muita gente que, Só que top. depois foi... não sei se só top, mas... Muita gente boa. E muita gente boa, ou top ou não top, mas muito maluco, interessante, assim, né? Que, Malucos beleza. que seguiram caminhos, às vezes, não tão de destaque, mas que até hoje, inclusive, a gente tem grupo e se encontra, né? As pessoas que eu mais me dou... Até hoje você se As reúne? pessoas que eu mais me dou são dessa época. Que barato. Não é a comunidade judaica, que eu tenho amigos, evidentemente, mas não é o incrível pessoal quando da a gente escola. cria uma relação no mundo acadêmico, como ela perdura, como ela dura. É incrível, é incrível. É incrível. Uma relação no mundo acadêmico sucedida, a gente não esquece. Eu vejo pelos meus amigos de escola, então até hoje estão aqui comigo. Aí quando eu decidi entrar. E foi quando eu comecei a fazer análise também, pela primeira vez, né? A crise dos 20 anos. Você teve crise dos 20 anos? Tive. Que crise dos 20 anos? Chega aos Eu 20 conheço a anos, crise sempre dos crise. 40. Que crise de 20 anos você teve? Mas não era os 20, era... deixa eu ver, 30 pelo menos, Arnaldo? Não, aquela crise... Mas era a crise dos caminhos mesmo, né? Você não tinha certeza se você queria ser jornalista? Exatamente. Ou se eu ia para esse Entendi. caminho. Porque eu comecei a tocar bem sax, eu estudava com o Nivaldo Ornelas. Você pensou em ser um músico Ele profissional? queria que eu fosse para Berkeley e tudo. Tá. Pensei. Tá, entendi. Eu era compositor também, ainda componho até hoje. E aí foi realmente largar uma coisa que para mim era um caminho livre, que não é nada disso. Você ia ter que tocar na noite pra caramba, ia ter uma que ralar. relação. Isso meu analista falou na época, mas ele falou assim, mas o que você está esperando então para ser Mas músico? tem um músico frustrado aí dentro? Não, né? Não, eu sou frustrado, tem várias frustrações e várias comemorações e vitórias aqui dentro. Por exemplo, eu consegui escrever livros, né? Uma coisa que eu achava que não ia acontecer. Né? Eu consegui ser cronista, que a sua pergunta é essa. Então, o que eu estava dizendo é que desde a Manchete, eu já queria ter uma página minha. Né? Eu achava que... as pessoas diziam, não, ele está verde, não sei o quê. Mas eu sempre persegui essa coisa autoral. Né? Por exemplo, na Manchete, eu escrevia as minhas matérias e eu também fazia... Porque a redação era separada. Naquela época que o redator pegava os textos do repórter. Na Manchete escrevia para qual veículo? Para Manchete mesmo. Para a revista Manchete? Eu comecei na Fatos e Fotos, fazendo estágio, depois para Manchete, depois eu editei a Sétimo Céu. Sétimo vai adorar Céu. Foi a primeira coisa que eu editei, foi a Sétimo Céu, fotonovelas, né? Quer dizer, era uma revista que tinha algumas matérias. Era como se fosse uma amiga, mas a amiga chegou a ter fotonovela italiana. As primeiras foram também. Amiga e Contigo e depois Sétimo Céu. E a Sétimo Céu tinha umas fotonovelas maiores, assim, né? Que era um sucesso. E tinha uma central bloco de fotonovelas.
Você lembra aquele filme do Fellini, que tem aquela coisa do Tinha o isso? set de fotonovela? Tinha uma central bloco, um diretor, com não sei o que, cenógrafo. E a primeira capa que eu fiz, aí eu quis transformar tudo também. Aí eu falei, eu vou fazer uma fotonovela com a Roberta Close, tinha feito a cirurgia. Eu lembro dessa capa. E o Adolfo Bloch estava cortejando ela para fazer para Manchete, o primeiro nu artístico. Foi ideia dele? A Playboy... Não, a Playboy estava atrás. E a Manchete... Só que a Manchete não queria pagar tanto... A Playboy dava apartamento, aquelas coisas. Né? A época de ouro. E o Adolfo falava para ela, você tem que vir para cá, porque você aqui a gente vai fazer uma coisa de luxo, não vai botar você como uma puta. E não sei o quê. E ela ficava seduzida e tudo. E essa coisa de chamar para fotonovela fazia um pouco parte dessa estratégia. E a fotonovela era uma história de amor totalmente clássica, né? Com a Roberta Close. Gente. Eu estou esquecendo o título da fotonovela. Ela chegou a fazer a fotonovela? Fez. Eu lembrava de uma capa da revista Manchete. Né? Gente do céu. Figurinos. E é claro que vendeu pouco, porque esse público era um público conservador. Sim, naquela época não era a cabeça de hoje. Aí fala, vou transformar Sétimo Céu. Aí bota a Roberta Close com fundo bordô, assim. E não tinha web para gritar, né? Talvez fosse de hoje, a web gritaria, né? E ela acabou fechando com a Playboy. Logo depois. A Adolfo falou, filha da porra, era muito traidora. Dinheiro, era muito dinheiro. Mas é difícil, essa coisa do cronista, é muito difícil fazer crônica, Arnaldo? Vamos dizer, se revelou mais difícil na hora que eu passei a ter um espaço, né, num jornal como o Globo, na contracapa do segundo caderno, tendo nos outros dias Arthur da Pieve, Arthur Chechel, Arnaldo Jabor ainda estava. Na verdade, eu entrei quando saiu, faleceu o Mauro Razzi, que escrevia nas segundas-feiras, e o Zuenir foi chamado para sair da contracapa do segundo caderno e escrever na página 7, junto aos editoriais ali, que era uma coluna que tinha ali. Eu lembro. E aí abriram essas duas vagas, essas duas lacunas. E aí, então, eu entrei nessa leva. Entrei eu e a Cora Ronay. Adoro. Depois o Joaquim veio. Adoro. Acho que ela não está mais no Globo também, né? Saiu também. Não, acho que ela ainda escreve na contracapa. Eu tenho lido pouco. Que ela tinha a quarta jornal. capa do caderno. Mas agora não tem mais esse espaço. Não tem, não? Não tenho lido, engraçado. Eu não me lembro de ter lido dela. Eu hoje confesso que um homem de jornal, né, uma pessoa que também gostava muito de pegar o jornal na porta. Você não lê mais jornal no papel? Eu assino o Globo, assino a Folha. Eu também, Estadão. E recebo o jornal de papel no fim de semana. Só. O resto você vai no digital. Mas às vezes o do fim de semana eu já li também de noite, na noite anterior. Tenho esse hábito. Meia-noite, vira noite, meia-noite e 1 já estou lendo o jornal. Eu tinha o maior discurso de que o papel é aquela coisa de abrir, que a gente sabe, né, que a gente sabe abrir e botar a página para trás, né? Que tá na praia, né? Sim. Aí o jornal parece um pássaro, e de repente você chega... Vento. Aí você faz aquele gesto assim... E o jornal fica... uma técnica, né? Aquilo é uma confusão, uma sujeira, aquele papel também. Então, eu realmente, hoje, eu leio mais pela internet e por muitas coisas que eu vou recebendo. Eu leio o New York Times, entendeu? Eu leio o Le Monde. Você lê o New York Times todo dia ainda? Todo dia eu leio o New York Times. Ainda tem eu lembro que na época que você falou pra mim. Le Monde também? Le Monde. Tudo no digital? Digital. Editorialmente, eles mantêm o mesmo nível desde aquela época? O New York Times, ele é conhecido, né, como um dos poucos jornais no mundo que conseguiu manter um nível e uma profundidade, né, nas reportagens. Você vê que as matérias deles são sempre longas e eles também aprenderam... E muito completas. E aprenderam a abrir janelas, infográficos nessa linguagem online, né? E eu gosto muito. Eu leio também um pouco do site da CNN de lá. Você continua jornalista total. Mas não na prática, não no mas fazer, no consumo, né? Justamente, nos últimos anos eu migrei para uma outra área. Você tem lado acadêmico dentro de você? Você está dando aula, curso, essas coisas ou não? Não, eu já fiz. Eu fiz algumas experiências de aula, uma coisa chamada a liberdade da escrita, que era um curso que eu dei na Casa do Saber, no Midrash também, uma época. E que era baseado assim, eu fazia uma espécie, em vez de ficar falando dos cânones que as pessoas têm que ler, quais são as regras da escrita, eu pegava pessoas das mais variadas áreas,
fazia uma espécie de uma sessão de análise com elas, assim, para falar das suas vidas, dos momentos marcantes ou cortes epistemológicos da vida de cada um. E aí falava, escreve sobre isso. Ou então eu tipo, fechava a luz, dava um tempo assim indeterminado, eu falava, quando acender a luz, você escreve a primeira coisa que vier à cabeça. Então eu fazia uns exercícios para a pessoa encontrar super teatral. Encontrar um modo de falar que seja dela. Mesmo que ela não vá aprender Sim. totalmente a ser uma cronista ali, ela se destravar através da escrita. Porque eu ainda defendo isso, né, que o problema maior da escrita é... Você sabe quando a pessoa começa a escrever a primeira página e acha que está ruim, então ela ou desiste ou ela recomeça. Em geral, a desculpa para a pessoa fazer isso e não seguir é uma desculpa estética. Ela acha que está ruim, está feio, podia estar melhor, então ela não prossegue. Quando, na verdade, ela não faz isso para não se ouvir. Porque se você continua escrevendo, ainda mais com a tecnologia de hoje, que você pode depois mexer. O pessoal ficava jogando papel, arrancando papel da máquina. É muito mais trabalhoso. Jogando com fúria no chão. Hoje até é fácil demais, então você fica repetindo tantas vezes. Mas se você começar a escrever e deixar sair o lixo, sair o ruim também, o mal escrito, lá pelas tantas você vai encontrar a essência, né? A essência, ou até a maneira de começar que você não encontrou quando estava começando a escrever. E eu acho que o medo... Porque a pessoa está sozinha. O que ela pode perder se estiver ruim? Ela não está mostrando o livro, ou o texto, o que quer que seja. Isso é um problema, às vezes, dos jornalistas também, né? Eles não sabem, eu não consigo encontrar o lead, não consigo encontrar o lead. Mas tem uma pessoa que faz o lead, não tem? Não. É o próprio jornalista que criava isso ali? Hoje em dia nem existe revisão mais em jornal. Não? Não existe essa palavra. Né? Se perguntarem o que é, as pessoas não sabem o que significa. Né? É mesmo? Não tem mais revisão. Revisa no máximo a primeira página do jornal. No online, então, que grave. Se você for ler os textos online, você vê que eles vão pegando as partes antigas do texto e deixando ali sem que tenha uma transição, né, entre o início do texto e o histórico. Mas enfim, mas também muitos jornalistas aprenderam a ter o que a gente chama de texto final. Né? O texto final é isso, que alguns jornalistas tinham, outros não tinham, então eles precisavam mais do redator. Mas eu digo, o lead, a pessoa às vezes não encontrava o lead, então não encontra o lead, continua escrevendo. Daqui a pouco você vai ter lá um monstrengo. Aí o lead aparece. Aí o lead aparece, você remonta, né? Hoje você move bloco. Sim. Mas eu acho que escrever tem essa característica. Quer dizer, você precisa ter coragem de se olhar naquele espelho que é o papel, que agora é a tela. E aí sim, aí vai surgir alguma coisa. Senão a pessoa pode nunca encontrar. Eu adorei você falar isso. Cacau e Gino tem um curso, o título do curso é Sem Medo de Escrever. Uhum. E ele fala muito disso e coloca nos cursos que ele dá experiências em conjunto que as pessoas vão descobrindo juntamente com experiências que elas viveram, os bloqueios, o porquê de não conseguir botar na escrita. Todo mundo tem que botar na escrita, mas tem medo. É muito isso. É totalmente isso. Inclusive, nós vamos gravar o curso, vem aí o curso. Só que esse curso ele tem um foco na escrita teatral. Não, de uma maneira geral, para tudo. Dramaturgia, para tudo. Mas é para tirar esse bloqueio que você falou. Exatamente isso. É a continuação, do meu curso. Eu quero voltar para a questão das crônicas. Você tinha liberdade, que eu era um leitor seu, né? Eu lia suas crônicas semanalmente, por isso quando a Renata falou de você, eu falei, meu Deus, nunca pensei que o cronista do Globo vinha para o meu livro. Você tinha liberdade de escolher o tema que você quisesse? Sim. O editor não participava em nenhum momento? O editor, ele podia às vezes sugerir, né? Dizer, pô, essa semana tá acontecendo tal coisa, no sábado vai acontecer tal coisa. Você não quer escrever sobre isso? Aí podia dar uma sugestão. Às vezes o editor do segundo caderno, alguém, né, da chefia de redação, ou o diretor de redação, mas isso só de uma maneira assim, completamente informal, né? Muito raramente eu recebi algum comentário crítico, um reparo. E as suas crônicas viraram um livro, que você está aqui. Tem um livro Vamos mostrar o livro das crônicas. Está aqui. O Foi lançado da quando? Madrugada. Foi lançado em 2000, né? Ah, já tem tudo isso? 2009, não. Ah, 2009. 2009. Tem uma caricatura muito legal minha, feita pelo Cláudio... Não, pelo
Cavalcante, que eu vou contar depois a história. Então conta a história. Bonito o livro. Esse ciclista. É uma época que eu pedalava de Também. madrugada. Isso é a minha cara. Arnaldo, você é muito É um peculiar. estilo muito engraçado. Você era um ciclista da madrugada ciclista no da madrugada, Rio como de se fosse um Janeiro? super-herói, Eu Que saía horas? às 3 da manhã. Tá louco. Sim, mas aonde você ia? pela praia, assim. Só que, porque a minha tese é o seguinte, quem vai assaltar um cara, que bandido que está interessado em assaltar a única pessoa que está de bicicleta? Mas no Rio de Janeiro você faz isso? Os assaltos são em Copacabana de tarde, quando tá lotada, cheia de você turista. não leve o celular, né? Mas Você fazia... eu queria que isso tivesse sido a capa do livro. Depois Muito bom. A capa acabou sendo uma pinturinha minha. Mas como é que você... Eu fico curioso. Você perdia o sono e falou, vou andar de bicicleta? Eu ficava fazendo 1000 coisas em casa e tinha uma hora que eu queria dar uma descomprimida. E aí eu descia, ouvindo aquele só com a bicicleta, e eu largava a mão, eu conseguia me equilibrar assim. Eu quase adormecia na bicicleta. E eu ouvindo aquele barulho do mar. Isso todo dia que você pudesse? Mas eram umas 4 vezes por semana. E quanto tempo essa caminhada? Era uma coisa, em geral, até Arpoador e voltar. Que interessante. Eu moro no Alto Leblon. Era totalmente um anti-estresse, né? Você depilava ali. Eu me sentia mesmo um herói, assim. Muito legal. Maluco. Tem alguma técnica específica para escrever crônica? Ou não? Eu não vejo. Eu acho que a crônica não é uma questão de técnica, porque justamente a crônica ela traz uma liberdade maior estilística, né? Então cada pessoa vai colocar ali o seu modo de escrever, né? Quer dizer, um Rubem Braga é muito diferente de um Paulo Mendes Campos, que é muito diferente do Antônio Maria, que é muito diferente do Arthur da Pieve. A crônica, o importante da crônica é como você vai fazer essa alquimia entre o jornalismo e a literatura. Que isso você faz, inclusive, com uma maestria absoluta. É isso, eu acho que a Suas essência da crônica são está aí. muito informativas. Como é que você vai transitar nesse meio, nessa corda bamba aí entre as duas, né? Você está informando, mas você também está criando, mas às vezes você está também fazendo um pouco de poesia. Muitas linguagens se congregam assim, né? Que é onde eu acho que você trouxe uma escrita para o meu texto maravilhoso, para o meu livro disso. Inclusive, você traz muito, tudo que você escreve, você traz referências artísticas das coisas que você está escrevendo, que prova não só o seu processo de formação, como o seu processo de cultura, né? Tem que ter. Hoje, o que eu cito nas crônicas é uma coisa muito seca, parece uma coisa assim muito cotidiana, sem referência de nada. Eu acho muito pobre o que estão escrevendo, acho que o nível caiu muito. Você vê um futuro para o jornalismo, alguma virada em algum momento ou não? Eu acho que é mais importante seria definir aquilo que é o jornalismo hoje, né? Porque existem 2 campos, né? Um campo é o da chamada imprensa profissional, tradicional, que é a dos jornais, né? Que eles podem estar num outro formato, ainda tem o papel, mas está minguando. Então, os jornais têm que saber, porque a questão qual a diferença do jornal de papel e do jornal em geral para outros veículos? É que o jornal ele tem uma hierarquização, ele faz uma escolha editorial daquilo que ele vai dar mais importância, com que tamanho, com que foto, em que local. Então a pessoa pega aquilo como uma espécie de guia, né? Guia do que está acontecendo e das análises que se faz, de contextualização do que está acontecendo. Assim como as gravadoras faziam uma escolha dos discos, coisa que não existe mais hoje. Totalmente fora. Assim como as editoras faziam também um funil do que era boa literatura. E hoje você edita seu livro no seu canal, na Amazon, e etc. Eu acho que é parecido. O jornal tem essa capacidade, mas na hora que ele migra para a internet, essa capacidade também diminui. Porque você não tem um suporte fixo como é o papel. E acho que não tem muitas vantagens, né? Perde muito o comprometimento da qualidade da notícia e da veracidade, muitas vezes, da apuração. Não, e as coisas ficam picadas. Muito difícil. Você não tem uma edição realmente. Sim. Né? Assim como... Porque você vê que os livros não morreram, né?
Eu só leio o livro, inclusive, no papel também. Não consigo ler no iPad. Não, eu cada vez gosto... Eu não gosto do iPad, não, mas eu gosto do Kindle. Gosto do Kindle? Eu ganhei um Kindle muito bacana, da Angélica, que está ali. Nunca li um livro no Kindle. E gosto do Kindle para viajar, eu acho maravilhoso. É prático, e tudo. né? Agora, continuo gostando do livro de papel, e o livro de papel tem... Por que o livro de papel ainda não... no livro, botar post-it. Por que ele sobreviveu? Por que o Kindle não virou a tendência dominante, apenas uma opção, uma boa opção? Porque a tecnologia do livro, isso aqui é uma tecnologia. Você poder botar os dedos aqui, por exemplo, para marcar uma página e outra. Eu vou voltar. Acha que isso é fácil? Né? Isso foram séculos de aprendizado para você usar essa tecnologia. Se você der para uma pessoa que nunca leu, não vai saber fazer isso. Tem todo um estudo, chegar a marcar. né? E essa coisa desse movimento, né? Papel. No dia que tiver uma tecnologia melhor que isso, vamos dizer, como o CD superou o vinil, ou como o MP3 superou o CD, aí o livro cai. ou o celular. Quem está falando no telefone discando em casa? Ninguém. Porque o celular, ele é evidentemente uma tecnologia melhor. O audiobook, eu acho que veio muito para isso. Muita gente ouvindo audiobook. Hoje eu conheço muita gente. Um amigo meu, o Felipe Viana, que você deve conhecer, que escreve comigo lá no Vai Que Cola. Sim. Ele outro dia falou que ouviu o livro do Mel Brooks, contando a vida dele, um livro de 300 páginas, 400 páginas. Ele ouviu em inglês com a voz do Mel Brooks. Falei, será aí é uma covardia. O que será melhor? Ler ou ouvir a voz do Mel Brooks contando a vida? O Cláudio Botelho fez agora o Jovem Frankenstein e ele... Eu fui lá. Ele trabalhou com o Mel Brooks. Mel Brooks lá em Nova York, ele aqui, de madrugada, os dois trabalhando na adaptação. Olha que máximo. Mel Brooks com 94 anos... trabalhando com o Cláudio Botelho na adaptação. Ele lia o português para ver se... O Cláudio, não sei se o Cláudio mandava em inglês, mas as versões, ele teve uma troca enorme com ele. Olha que máximo. Eu fui ver lá, achei muito legal. Por falar nisso, o nosso livro Ser Artista está na plataforma e-book em audiobook. Narrado pelo Charles Miller, com prefácio da Natália Timber, pós-fácio Caco Ciocla e a quarta página da Irene Ravaz. Um livro muito bacana. Arnaldo, vamos para a tua dica de leitura? Eu quero saber por que você está dando essa dica. Primeiro você, depois eu dou a minha. Arnaldo, por que você trouxe essa dica? Porque é um livro de crônicas, tá? Das melhores coisas que eu li nos últimos 10 anos no gênero, tá? De João Moraes, que é um jornalista, que também é oriundo da UFRJ. Era seu amigo, não, né? Era meu amigo. Era meu amigo. Mas realmente me surpreendeu, tem vários livros de amigos, né? E esse livro, voltando a falar de onde ele é. O João Moraes, ele é de Cachoeiro do Itapemirim, que é uma cidade no Espírito Santo, onde nasceu Roberto Carlos, Luz del Fuego. Luz del Fuego de lá, é? Carlinhos de Oliveira. Gente, quem mais? Sérgio Sampaio. Gente, tem toda uma turma. Eu posso estar esquecendo alguém importante aqui. Para mim é referência a Roberto Carlos, né, que está em tudo quanto é lugar o tempo inteiro. E esse livro é um livro de crônicas curtas, assim, né? Que falam da infância, e também de todo um percurso assim, da adolescência à vida adulta, em meio ao universo boêmio, né, daquele lugar, né, com muitos alambiques e com uma graça e uma beleza que assim muito raramente eu via. Rubem Braga é de lá também? É de Cachoeiro, agora eu estou tentando descobrir a hora, é de Cachoeiro de Vitória. Mas enfim, tem algumas conexões, mas é diferente. É uma coisa mais assim deslavada, sabe? Sei. Do boêmio que cai mesmo na cachaça. Então ele vai descrever os delírios disso em consonância com o primeiro beijo, entendeu? E é algo assim... O livro, eu vou dizer uma coisa para vocês, o livro está esgotado. Que maravilha! É da editora Cousa, que é uma editora muito importante de Espírito Santo. O fato de estar esgotado é bom, mas o problema é que Mas está esgotado e não vai ter uma nova edição? Não, vai ter. Daqui a um mês e meio. Então procurem os links. Eu até pedi aqui o link do editora Cousa, não sei se chegou. Mas hoje na Amazon tem tudo, né? Sim. Hoje na Amazon as pessoas acham tudo. E, enfim, eu acho que vocês vão se deleitar. É um livro de 80 páginas. Procurem. Muito bom. Agora eu vou entrar na minha dica para você. Vamos ver se você conhece esse livro. Claro que tinha que ser Os Irmãos Karamazov. É óbvio que eu não vou poder me aprofundar muito por causa do tempo, mas eu queria que você fizesse um resumo. Primeiro que você contasse
o porquê do título. Quem deu, que eu já li, já pesquisei, dos irmãos. Mas fizesse um resumozão dessa história, desses 3 irmãos tão importantes. Tá. É difícil fazer esse resumo, mas eu vou tentar. Primeiro, sobre o título, né? Que é muito interessante. Algumas pessoas achavam que era arrogância minha, porque eu estava fazendo uma brincadeira com os irmãos Karamazov, de Dostoiévski, então que era uma pretensão minha. Mas a ideia não foi do... Mas a ideia foi do Otto Lara Rezende. Então a culpa não foi minha. O Otto foi diretor da Manchete lá nos inícios, né? Final dos anos 50, início dos anos 60. E ele via, isso é um pouco a essência do que você está me perguntando também, né? Quando a Manchete ainda era na Frei Caneca, na rua Frei Caneca. Eu peguei já na Rua do Russo. Tinha um mezanino ali, onde ficavam os 3 irmãos. Arnaldo, Boris e Adolfo. Eles ficavam no mesmo lugar. Eles ficavam ali numas mesas. E eles tinham, assim como todos os russos, né? No caso, os ucranianos. Mas os povos eslavos mais ali... russófilos, né? Tem um sangue muito quente. Quente, né? Bota quente mesmo. E aí tinha o patriarca, que era o Joseph Bloch, que ainda estava aqui. Morreu no ano em que a Manchete, que a revista foi criada, porque eles eram gráficos. Né? O patriarca vem antes, vem para cá e eles nascem aqui ou nasce todo mundo lá? O patriarca vem para cá em 1922. Já estavam todos nascidos. Ele vem em 1922 no bojo da Revolução Soviética, né? Que aí eu tenho que contar um pouco a história de como é que era lá atrás. Mas eles tinham brigas, né? Terríveis, assim, que voava. Não, brigas físicas mesmo, nesse mezanino da Frei Caneca, e que voava a máquina de escrever, e era uma coisa assim que eles se engalfinhavam. E o Otto Lara Rezende chamava os gráficos, assim, né? Chamava os operários. Não, para assistir. Meu Deus do céu. E aí ele dizia, os irmãos, cara. Porque o Otto era um frasista, né? Tanto que Nelson Rodrigues fala muito dele, né? Eu cheguei a conhecê-lo já quase com 70, um pouco antes de morrer. E ele ficava fascinado olhando aquilo. Que loucura isso! E existia uma guerra pelo poder, sim, de alguma forma pela sucessão, em que o Adolfo acaba triunfando por diversas razões que estão no livro, né? Depois da morte do patriarca, e tem 6 irmãs também. São 9? São 9. Quer dizer, um acabou indo para a Alemanha, uma irmã, e morreu nos campos posteriormente, né? Mas é uma família que veio... era uma família... Os judeus na Ucrânia, né, ainda sob o Império Russo, eles viviam em espécies de gueto, antes dessa palavra ser conhecida, né? Eram zonas de exclusão, né, criadas pelo Tsar. E, em geral, muito pobres. Tanto que você vê isso em Fiddler on the Roof. Total. Né? Nas pinturas de Chagall, né? Aquelas pequenas aldeias que eles chamavam de shtetl, que eram como umas favelinhas. Sim. E, por motivos que o livro explica, algumas famílias de judeus começaram a ter licenças para imprimir um tratado racídico ali, né? Que a religião estava sofrendo transformações ali, então essa tendência racídica trazia mais alegria à religião, isso interessava ao Tsar, porque mantinha os judeus mais calmos, vamos dizer assim, então ele permitiu que o tratado dos racídicos fosse impresso por judeus. Aí algumas famílias começaram a imprimir e os Bloch... Foi daí que então surge... Os Bloch tinham uma gráfica na cidade de Jitomir. Tá, que interessante. Fica 2 horas, 2 horas hoje em dia, né? De Kiev, na época ficava, sei lá, 12 horas de trem. Kiev é a capital. Sim. E eles tinham uma gráfica que imprimia rótulos, formulários, papel de bala, de bombom, coisas desse tipo. E eu fui à Ucrânia, pesquisei todos os registros e tudo. Isso quando você foi fazer o livro? Quando eu fui fazer o livro. Depois... Tem família lá ainda? Não. Ainda bem, por causa da guerra, né? Graças a Deus também. Tem blocos, mas são outros blocos, né? E aí tem toda uma... Porque o bloch Blocha quer dizer pulga em russo. E o Adolfo ele era pequeno. Ele nasceu do tamanho de uma colher, segundo um tio nosso. Que era o cunhado da mãe que ficava assistindo os partos e tudo. E aí na escola, então tinha uma música, olha só, tinha
eu não sei se é eu esqueci qual é o compositor russo, que é o autor. É o que fez os quadros de uma exposição, gente. Agora eu esqueci. Mas tinha uma música satírica, tá, que contava a história de uma pulga que se imiscui num reinado, assim, e o rei se apaixona pela pulga e manda fazer um kaftan, né? Manda fazer um smoking para pulga. E isso cria um ciúme na corte e tudo, né? Ele tinha uma pulga que ele amava. Aí ele manda o costureiro fazer um... E o costureiro fala, o alfaiate real, né? Ele fala, não, para uma pulga eu vou fazer um... Aí todos cantam, uma pulga, aí fala blahá, blahá, blahá. E essa canção satírica, e aí no final o rei proíbe todos de se coçarem, né? Aí ficam com mais ódio, e todos querem esmagar a pulga. Então tem esse gesto. E essa música na voz do Chaliapin, que era o grande tenor, não sei o quê, era um sucesso na época. E eles viram, e o Adolfo viu chegar que maravilha. Uma montagem, né? Aí tem todo esse delírio dele se ver como a pulga, né? E ele era o caçula e é quem acaba vencendo. Enfim, eu não contei bem a história, mas você já imagina. Imagina. Mas eles chegam no Rio. E aí vem a Revolução, né? Enfim, se eles sofriam os pogroms, que eram aqueles massacres que faziam de judeus, os cossacos, ou os soldados do Império, e eles tinham uma certa proteção, porque ascenderam a uma burguesia ali industrial. E depois vão para Kiev, ampliam, mas aí vem a Revolução. E a maior parte dos judeus, na época, adere à Revolução, porque são pobres. Só que eles agora são industriais, então eles sofriam preconceito. Então eles vieram numa dessas levas, assim, vieram para o Brasil e desembarcaram a ideia do Grupo Manchete em 1922. A ideia do Pedro Bloch, sabe o que é Pedro Bloch? Não. Pedro Bloch é um autor teatral, o Pedro fonoaudiólogo. Claro. Eu achei que era uma Pedro Bloch daquela geração. Claro. Fez As Mãos de Eurídice, sim, Dona Xepa. E ele, enfim, ele era um dos artistas da família, né? O Pedro era realmente um dramaturgo. E era um fonoaudiólogo, ele é um pioneiro da fonoaudiologia. Então tinha muita gente do teatro que se consultava com ele, ligava para testar a voz, cantores também, né? Ele era muito amigo de gente. E ele que influenciou a família para entrar no mundo do entretenimento? Não, mas ele deu a ideia... Não, isso aí foi uma coisa... Pode ter ajudado. Mas o Adolfo gostava de se cercar de tudo que era bom, sabe? Então, mesmo não sendo uma pessoa com uma grande cultura, ele se cercava dos melhores pintores. Ele queria ter um bom teatro. Mas é muito gostoso, né? Quando ele fez Teatro Adolfo Bloch, incrível. As melhores coxias e tudo. E aí tem piano de cauda, quadros maravilhosos. As melhores madeiras. Eu achei que ele fosse um homem muito culto. Não, ele tinha a cultura do mundo, da vida, vamos dizer assim. E uma sensibilidade, mas era um admirador de obras de arte, né? Sim. Mas ele não era, assim, o leitor de literatura. Eu achei que fosse. Não era analfabeto, evidentemente, mas era uma pessoa mais com aquela intuição, né? Uma mistura, uma família que almeja ser príncipe, mas é um pouco mascate, sabe? E ele é uma pessoa que ele gostava de construir, né? De fazer as coisas. Então, o Assis Chateaubriand... Ele achava uma merda o prédio do Assis. Quando o Assis Chateaubriand era dono de tudo, eu falava, olha que horrível o prédio que ele tinha dos Diários Associados lá no centro. E aí ele fala, eu vou fazer uma coisa. Aí ele bota o Niemeyer para fazer a Rua do Russell, entendeu? Aquele prédio incrível. Porque ele queria ser o Chateaubriand. Megalomaníaco total. Tinha um lado dele. Agora os irmãos... Mas também um lado que chegava uma hora que ele falava, eu não quero nada disso, fica com você. Quero um sanduíche. Ele sentava, às vezes, do outro lado da rua. E ele era presente nos corredores, ficava... Completamente. Eu esbarrei com ele umas duas vezes. Vigiava tudo. Completamente diferente dos outros titãs da imprensa. Os irmãos trabalhavam com ele na televisão também, ou não? Não, os irmãos dele morreram... O meu avô morreu em 54 e o Boris em 57. Por isso que ele ficou sozinho. Por isso que ele não teve filhos, né? Entendi. Então o negócio dele foi sobrinhos. Os filhos dele eram os cachorros, era Manchetinha 1, Manchetinha 2. E você acha que a administração, onde ele falhou para a Manchete acabar falindo com tanto êxito que ele teve? Eu acho que é uma empresa que cresceu numa época que podia ser assim, né? As pessoas cresciam na base da intuição. Sim. Né? Financeiramente ele era uma espécie assim de gênio de fazer o dinheiro rodar nos bancos e duplicatas e etc. Ele
do nada ele criava as coisas, né? Mesmo quando a firma não estava tão bem. E era uma época que não tinha juros, né? Então, na intuição, ele ia formando o império dele ali, com uma revista, com outra revista, com mais uma, tinha um estúdio. Ele sabia e sabia lidar muito bem com os bancos. Aí acontecem várias coisas que confluem, eu acho, que é quando vem o Pantanal, porque chegou a televisão, a editora foi meio que escanteada, né? Ninguém investia mais. A Manchete só fazia capa de TV Manchete e tudo. E foi todo o dinheiro foi para lá. Aí ele vai gramando, né? Tem aquela coisa do carnaval, que ele entra na seara da Globo, Brizola. Ele entra bem. O povo não é bobo, sabe? Ele entra muito bem. Ele vai ali, o Roberto Marinho não gosta, porque ele tinha prometido. Não, isso ele não tinha prometido, mas é porque ele fez sem... fazer um acordo. Fez acordo com Brizola, e Brizola queria tirar da Globo, então foi exclusivo da Manchete, aquele carnaval. E depois ele entra nas novelas, quando ele tinha uma espécie de um acordo com o Roberto Marinho, de ele não entrar nas novelas, e o Marinho não entrar nas revistas, ele acaba não resistindo. E a televisão, diga-se, o Adolfo não queria fazer a televisão, né? Ele, foi uma insistência muito grande entrar na concorrência dos sobrinhos, do Jaquito, do Oscar, sobretudo. Ele estava numa época em que ele teve uma proposta. Você se lembra das latas de cerveja e refrigerante como eram antigamente? Feitas de folhas de Flandres. Gente, era uma lata horrível, que enferrujava. De verdade. Ela enferrujava, era uma lata... E um determinado, enfim, tycoon do ramo, do alumínio, chamou o Adolfo para representar aqui o início dessa indústria, que tinha um pouco a ver com a impressão, porque você vai, né, rotular, né, os gráficos block fizeram muito rótulo de cerveja, sim, loteria, muitas áreas além das revistas que só vieram em 52. Imprimiram um bloco de Jogo do Bicho lá atrás, na Aldeia Campista, no início. Isso eu conto lá também. Mas... E ele queria essa coisa do alumínio, achava que isso ia ser... Ele não tinha... Mas ele entrou nisso ou não? Não, acabou não entrando, mas porque ele achava que esse mundo da gráfica e das editoras, ali ele tinha a casinha dele, né? Como você disse, andava pelos corredores e tudo. Cobrava crachá. Ele se assustou um pouco com essa coisa, com o tamanho da televisão. Ele falou, será que eu sei fazer isso, né? E ninguém ali sabia fazer isso. O Boni veio prestar uma assessoria, inclusive. Chegou a fazer isso? Mas ele fez uma boa emissora. Fez uma excelente emissora. Mas aí quando rolou, quando pintou, ele falou, não, agora eu quero Hollywood. É aquela coisa dele, né? Você se lembra aquela foto dele no meio do elenco de Cananga de Japão? Sim. Ele com o chapéu, assim, né? E aí ele gostou do brinquedo, mas aí o que acontece? As novelas começam a dar um pouco de ibope, né? Mas Pantanal deu 46. Não, mas antes disso você teve assim, foi crescendo devagarinho. Dona Beija. Não sei também, mas aí teve também a Chica da Silva. Essas novelas foram pegando assim 4%, 6%, 8%, né? Mas já era muito bom. Muito bom. Quando vem Pantanal, que aí vai a 40%, eles venderam para os anunciantes uma tabela de 8%. E você não pode mudar a tabela. Você vende... Os anunciantes se deram bem. Você vende para a temporada. Vai ser 4, sei lá, vai ser 6 meses, é isso. É X para 8%. Por isso que no Pantanal... Então não fizeram dinheiro, mas até aí tudo bem. Fizeram pra caramba. Por isso que o Pantanal, na metade pro final, eles começam a aumentar os capítulos. Para poder os novos ter mais inserção. E ficava lá o pessoal cozinhando. Umas cenas, cara, assim. Você ficava vendo a fritura da panela. E as pessoas gostavam, entendeu? Não reclamavam de ficar vendo uma batata fritando. Maravilha. Com aquela fotografia do Monjardim e tudo. Muito bom isso. E aí, tudo bem. Aí o Monjardim vira um todo poderoso, né? O nosso Spielberg, eles diziam. E tudo. E aí ele faz a novela seguinte, que é Ana Raio e Zé Trovão. Que é totalmente externa no Brasil inteiro. Que é uma novela itinerante, com custos absurdos, alugando um helicóptero por município e tudo. E a novela dá... Metade, menos que metade. Não, dá uns 5%. Fracasso. Mas
essa novela eles venderam Pelo pela preço tabela do de Pantanal. 40%. Aí tem que devolver a audiência. Que O risco não é... complicado. Você tem que começar a devolver em espaço e tudo. Aí, junto com isso, vem plano Sarney, Aí juros... Tá explicado. Tanto que o Adolfo começa a chorar por causa dos juros, aquela coisa. Ele diz, eu não consigo nem mais olhar para a janela, eu sou como um prisioneiro. Que é quando começa, aí, a dívida vai a 500. Até hoje ainda está. A A dívida dívida com o rolando. Banco do Brasil e tudo. Está ainda nos 600 milhões. Ainda tá nisso? É. Não, acho que chegou a 1 bilhão agora. Quer dizer, eles conseguiram... A massa falida conseguiu pagar a maior parte das dívidas trabalhistas, depois de muito tempo. Até para receber a E conseguiram vender né? o Russell e tudo. O prédio. O leilão era sempre muito baixo, né? Teve certo... as fotos que contam a história das Copas do Mundo, da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, tudo foram vendidos na calada da noite para alguém que não... Ninguém nunca nem sabe onde é que estão essas fotos, né? Todos os arquivos de cromos raríssimos, história da Bossa Nova, enfim. E aí, depois de Ana Raio, eles, em vez de fazerem uma novela, um vaudeville, né, uma novelinha Acho que foi a Amazônia, urbana, eles fazem uma maior a ainda. Amazônia, Quer maior dizer, ainda. E foi um grande fracasso. Então, o que faltou aí? Acho que teve alguma... Né, deu um gap artístico teve aí. um gap, pé no chão, aí a falta, talvez, de experiência e essa coisa de achar que a partir de Pantanal tudo vai ser a mesma coisa. Não é. Não é. Depois de Pantanal tinha que fazer uma novelinha. Com certeza. Quer dizer, não dá para falar assim, né? Engenheiro de obra pronta. Mas dá para analisar bem o... Mas foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E depois não conseguiram mais reerguer. O Adolfo morreu e não tinha ninguém também. Você tem vontade de escrever para novela, Arnaldo? Eu tenho, mas eu tenho vontade de escrever para qualquer coisa, mas me falam... Hoje eu estou começando a escrever para cinema que e tudo. agora você entrou no mundo do entretenimento. Mas me falam... As coisas que me falam de novela, né, de que você tem que primeiro... Né, tem um amigo como, né, o João Ximenes, né, João Ximenes Braga. Que é um grande autor. Ele, antes de começar a escrever, ele ficou, sei lá, 2, 3 anos ali fazendo cursinho. Ele largou o jornal, né? Tinha Crônica no Ela, era um jornalista. Ele era jornalista? Colega nosso, era do Globo. Ele falou, vou sair do jornalismo, vou fazer novela. Né? O Gilberto Braga gostava ali dele. Ele trabalhava direto com o Gilberto. Mas, então, só de ouvir essa história, eu fico pensando, mas eu vou a essa altura do campeonato, fazer cursinho Globo não cabe. de novela. E hoje eu acho que mudou muito também, né? O desenho de como se faz novela, com vários colaboradores. A não ser alguns... As equipes são muito grandes. Só uma Glória Pérez que trabalha dessa maneira, muito quem trabalha sozinho é o... Dizem, né? O nosso grande... que tem 3 nomes, que fez a última. João Manuel Carneiro. João Manuel. João Manuel dizem que ele realmente fica ali, se tranca e... Realmente eu não sei os colaboradores dele. A Glória eu sei que acho que no máximo 1... Mas é um trabalho árduo. É um trabalho muito árduo. Você hoje faz o quê? O Vai Que Cola? Hoje, há 4 temporadas eu coordeno. Você gosta? Coordeno, eu gosto muito. Gosto muito. Acho que o Vai Que Cola. Eu sei que tem muita gente que não gosta, ou que torce um pouco o nariz. E um público enorme, né? Que ama e venera aqueles personagens. Eu acho que o Vai Que Cola, ele é um programa tropicalista, sabe? Ele tem um quê de chacrinha... um quê um quê de Monty Python, sabe? E ele é do jeito que ele é, né? Você tem oscilações ali. Agora é um universo muito, muito oposto do que se vivia, né? Foi difícil adaptar esse universo? Não, foi fascinante, eu diria. Primeiro pelo seguinte, porque o método de trabalho da fábrica, desde o início, pelo menos nos projetos que eu participei, é um método onde todo mundo tem voz, sabe? Que legal. Na criação. E de repente eu me vi nessa situação, né, de estar sendo um pedacinho, mesmo na coordenação, mesmo no cargo de chefia, junto com o Felipe Viana, um redator final. Aí você tem, né, roteirista sênior, roteirista júnior não, quer dizer, o roteirista que escreve o texto, depois o roteirista que faz a redação final, e várias instâncias assim, e o canal, e a supervisão da fábrica. É um universo assim tão
sabe, a gente vê o programa, mas são tantas etapas, né, que vão de uma sinopse para uma escaleta, para um primeiro tratamento de roteiro, que é lido em voz alta, e que você também faz os personagens, e depois você chega até no tratamento final, depois você vê aquilo ser filmado, e de repente eu me vi como parte daquilo, eu me senti muito privilegiado, né, de estar podendo aprender essa dinâmica, né? Esse artesanato, né? É uma matemática que não não é é só, fácil. que não é só o da escrita, não, né? Não mesmo. E é um sucesso, né? São 10 anos no ar, 11 anos no ar. Vai para 12 agora. 12. O Vai Que Cola começou quando eu levei o Paulo Gustavo pro Multishow, e ali que tudo começou. Mas é um fenômeno o programa. Eu tenho hoje a Catiúcia e o Rafael Viana lá, mas é uma fórmula que deu muito entrou certo. Muito bem. Entrou muito Catiúcia bem. nem se toca. A Catiúcia é uma gênia, né? Mas é uma fórmula de sucesso, e que vocês também exigem uma renovação todo ano para não esgotar. Então não é fácil. Tem renovação que de equipes também, sempre muita... Sabe, tem programa de diversidade muito legal também, gente muito jovem que é uma pauta muito sempre nova, entrando. Né? Que agora tem que se preocupar mesmo, né? E tem que ter muitas... E é bom porque você também tem muitas visões, né? Urbanas e suburbanas. É ótimo, cada um traz a sua visão, né? E pessoas muito também bom. com várias... Essa troca é muito várias boa, né? Identidades, né? Geração. Você falou que está escrevendo para cinema, o que você está escrevendo? Na verdade, eu não posso falar os nomes, mas eu estou fazendo 2 roteiros de longa. Que legal. Né, que são... Roteiros seus? São roteiros que eu escrevo, mas baseados em livros. Né? São adaptações de livro. São 2 roteiros. Quer dizer, uma é adaptação de livro, outra é adaptação, na verdade, é adaptação de uma história de vida e de um podcast. Né? Que no podcast, vamos dizer, a pessoa narra a história de vida dela fora do podcast, é uma história. No podcast, é uma outra história muito mais engraçada. Então foi interessante porque eu recebi um primeiro argumento e eu falei, isso está muito frio, muito seco. Ele falou, tem um podcast que eu contei essa história. Aí eu falei, não, a história é essa, não é essa. Que maravilha. E aí eu juntei isso e parti para uma escrita um pouco diferente. Muito né? bacana. Você foi indicado ao Prêmio ESSO de Jornalismo, foi finalista, junto com o Sebastião Salgado. Eu sou alucinado pelo Sebastião Salgado. E sobre os Yanomamis, a festa da vida e morte na floresta. E os Yanomamis estão no auge de uma discussão muito séria, né? Eles estão muito dilacerados nesse momento. Eu queria que você me contasse um pouquinho dessa experiência. Você foi para lá? Fui para lá. Foi uma expedição mesmo, né? Quantos dias? De 40 dias. 40 dias. Primeiro, numa aldeia que se chama Demini, que fica em Roraima. E é uma aldeia bastante isolada. Né? Não dá para dizer que eles vivem no estado original, porque parte deles, sobretudo os mais jovens, já foram à cidade, tem o contato, evidentemente, com a fronteira branca, né? como se diz, mas a maioria ainda fala a língua, não tem acesso à internet, língua original, nada, falam, né? Falam a língua original, falam também uma língua arcaica que os antropólogos não entendem a maior parte em ritos, porque eles tomam uma coisa que se chama yacoana. É diferente do ayahuasca, eu tomei numa aldeia mais bem aculturada, não se fala mais, mas eu vou falar no Acre. Mas eles tomam uma espécie de um rapé que faz com que eles vejam o espírito por trás das coisas, por trás dos animais, por trás das árvores, das montanhas, né? É como se fosse um videoclipe do que realmente as coisas são, não do que a gente está vendo, né? De uma essência primordial. Então, eles têm, vamos dizer... Então, eu fui ficar 15 dias, a gente foi ficar 20 dias nessa aldeia, onde estava sendo feito um ritual fúnebre de um jovem que morreu depois de matar o seu animal irmão, vamos dizer assim, né? Ele matou um pavão, não sei se era um pavão ou que outro tipo de ave, mas caiu da árvore e morreu. E o rito fúnebre deles dura 15 dias. E você fica numa espécie de uma casa-aldeia, onde moram 100 famílias. Você tem uma espécie de uma arena, né? E aquelas... aquela oca gigantesca com um telhado de folhas e um sistema de irrigação espetacular, né? Que eles criam. Que experiência. E aí você dorme lá junto com eles, tudo naquele maracanãzinho, né?
E no centro daquilo eles fazem vários ritos. E você está às 3 da manhã, eles estão dançando ali, correndo. Você está dormindo e de repente começa uma atividade. E eles os mais idosos, os anciãos, né, que realmente ficam sempre nus e tudo, as famílias que vêm das aldeias próximas, eles se agacham e ficam falando nessa língua que tem quase milenar, porque os Yanomami estão há 800 anos aqui. Eles falam nessa língua, eles conversam como se fosse um jogo de mote e glosa, que você não vai dizer que é poesia nem que é teatro, porque para eles isso não existe, isso é o cotidiano deles. Eles estão conversando um jogo de pergunta e resposta, que é um negócio lindo, que você olha assim de fora, e eles estão contando as histórias do outro mundo e desse mundo, né? Que bonito. Então, e quem fazia essa comunicação de vocês com eles? No início a gente tinha um antropólogo que foi embora. E depois como ficou? A gente se virou. O Davi Copenau, aquele que é dessa aldeia, não foi embora, a gente se virava. Tinha um posto da FUNAI a uns 5 quilômetros, se a gente precisasse de alguma coisa. E a gente viveu ali mesmo, no meio deles. Durante esses 20 dias eu fui pintado, eu tomei o rapé ali. E aí, isso foi essa primeira etapa, né? E aí conheci toda a genealogia de como é que aquilo se formou. Eles caçam com arco e flecha, entendeu? Pescam com a mão, botam aquela planta que intoxica os peixes e vão tirando a raia do rio. Um negócio espetacular. Que lindo. Todos os saberes, quando eu fui, entendeu? Todas essas coisas estavam preservadas. Agora não mais. Ainda. Essa aldeia, eu não sei qual é a situação dela agora. A segunda etapa da viagem foi em Maturacá, que aí já é na Amazônia, no estado do Amazonas, e que é no pé do Pico da Neblina. Aí ali tem um quartel do exército, já é uma tribo, uma estrutura ruim, porque eles já perderam as características. Os hábitos, eles têm as roupas ali e tudo. E aí o projeto do Sebastião ali era eles nos guiarem até o ponto culminante do Brasil e ali em cima dizer isso aqui é nosso, né? Aí já foi vamos dizer, uma expedição mais produzida. Mas produzida, subir aquilo, meu amigo. Nossa Senhora. Acampando na selva, sabe, montando acampamento pau e pico. E você, Sebastião, e mais quem? E uns 30 indígenas, né, ajudando a gente, né, e carregando parte das coisas. Eles também, né, receberam alguns agrados, né, para fazer isso. Todos ganharam. Mas era uma missão para eles, entendeu? Era quer dizer, o Sebastião, coisa que o pajé discutiu com toda a coletividade ali, disse quem quer vir com a gente, porque isso é importante para a gente mostrar lá de cima tudo que é dono do Brasil. E a simbólico, coisa não? E aí foi uma coisa, você demora 3 dias, 4 para subir, para chegar até 2.600, que é o platô, para depois subir até o pico mesmo, né? Você se preparou fisicamente para essa expedição? Eu comecei meio gordo, sem preconceito contra mim mesmo. Quero falar isso também. Mas eu posso ser gordofóbico comigo. Você começou acima do peso, faz parte. Comecei com um belo de um sobrepeso. E é legal que o Sebastião foi me fotografando nessas várias etapas. Que luxo, hein? É uma pessoa difícil, né? A gente, né? Ele é durão, ele comanda você e tudo. Mas ele foi discretamente ele foi me acompanhando até o momento em que na descida do pico, a descida foi pior que a subida. Porque alguns indígenas estavam com pressa, desceram correndo, e a gente teve que descer rápido. Descer rápido é muito difícil, né? E eu desmaiei algumas vezes e tudo. Que loucura. E ele me fotografa magrinho. Assim. Você perdeu vários quilos. Jura? Ele me fotografa... Perdi, sei lá, 20 quilos na viagem. Nossa ele fotografa magrinho, assim, num garapé, como se eu tivesse morto, né? Uau. A última foto dessa série, eu tenho isso guardado lá em casa, não sei o que eu faço com essas fotos. Ele mandou para minha mãe, ele falou assim, eu quero mandar para sua mãe. Aí ele mandou para minha mãe, lá do estúdio dele em Paris, ele faz, porque todas as fotos dele, mesmo as que vão ser publicadas,
ele faz elas em papel. Ah, é? São tiragens em papel que depois são fotografadas de novo. Quer dizer, a máquina dele é digital, mas ele faz tiragens em papel, tudo preto e branco, né? Ele não fotografa em cor. E depois ele faz a foto... Depois ele faz vamos dizer, ele tratamento? fotografa em alta, ele tira uma Que bárbaro. chapa, vamos dizer, daquilo, que vai ficar melhor do que se fosse direto. Entendi. Aí depois ele redigitaliza, né? Nossa. O processo, para você ver como é artístico. Porque ele tem que tirar em papel para ele ver como é aquilo, É né? uma obra de arte, né? O que ele faz é uma obra de arte. Totalmente. Você tem esse material todo dessa expedição? Essas fotos todas? Eu tenho essas fotos minhas, né? Que são muito engraçadas. Incrível essa história. E eu já pensei em escrever um livro, assim, chamado Eu Índio. Ah, tem que contar. Tem que contar. E você foi finalista do ESCO? Não, aí a gente fez uma série, né? Foram 8 páginas, assim, em 2 dias, falando dos desafios, né? Muitas coisas que foram acontecendo depois, né? Quer dizer, desde antes, né? Sim. Da época do Romero Jucá ali, com o José Sarney. Enfim, tem toda a dificuldade de sobrevivência. E agora, eu nem quero saber como é que está aquilo ali depois dos anos... Porque agora é muito triste. Depois da desmontagem que aconteceu no governo Como Bolsonaro. É que surge esse link teu com o Sebastião Salgado? Foi um convite do Globo. O Globo que uniu vocês? Não, na verdade, Sebastião tinha feito uma outra reportagem com uma tribo do Maranhão. É Maranhão, gente? Essa era uma tribo muito, muito isolada mesmo. Quase sem contato, né? Mas uma reportagem menor sobre esse pessoal que estava sendo ameaçado por madeireiros e tudo. Com a Miriam Leitão. A Miriam foi com ele. Jura? Que máximo. A Miriam ela fez super a cabeça delas em relação a essa coisa de que os indígenas são protetores realmente da floresta. Né? E isso tem um valor econômico também. Total. Que eles estão na vanguarda, de alguma forma. A maneira como eles veem a floresta e a mineração como sendo, os Yanomamis dizem, né, a fumaça canibal. Né? Eles acham que os brancos vêm comer aquilo que a terra dá, que não pode ser tirado da terra, que é o seu próprio minério e tudo. São coisas que tem que ficar ali embaixo. Uhum. E aí ele chamou a Miriam de novo. A Miriam não pôde, não estava também com disposição para uma outra expedição dessa, assim. E ela citou meu nome. Ela disse, Arnaldo, um cara foi ela que te indicou, na verdade. Arnaldo é um cara que gosta que eu já tinha escrito coisas, uma reportagem que eu fiz no Acre também, com o Marco Altberg. Meu amigo, adoro. Tá fazendo uma série sobre as várias etnias, né? E eu fui justamente no Acre, que aí estava o Krenak com a gente. Ainda nessa expedição. Estava nessa expedição. E eu falei, eu quero tomar o ayahuasca, Krenak. E ele me abençoou ali, cuspiu na minha cabeça, que é uma coisa boa. Você é o homem das experiências. E eu tenho essa experiência narrada. Esse livro aqui, O Ciclista da Madrugada, tem a experiência com a ayahuasca. Olha, abriu na página. Na página, olha, tá vendo a intuição? Abriu na página. Você tem que fazer um livro dessa expedição com o Sebastião Salgado. Você tem que fazer. É muito bacana isso. Ainda mais no momento que os Yanomamis estão passando, precisa dessa voz. Sim. Você tem que fazer isso. Nós estamos chegando ao fim, ainda tem 3 perguntas para você, que eu queria entender um pouquinho. Você tem trabalho de tradutor? Você tem feito? Tenho feito, já traduzi 6 livros para Vestígio. Inglês? Do francês. Todos do francês. Um deles foi o Engenheiros do Caos, né? Mas você só traduz o francês ou está traduzindo outras línguas também? Não fiz nenhuma experiência em outras línguas. Mas você faz, né? O francês é a minha melhor língua estrangeira, né? Eu poderia traduzir do inglês, acredito, mas pintou essa chance de começar alguns anos atrás, antes da pandemia, em 2019, de começar a traduzir do francês, e eu adoro o francês. E foi um desafio incrível. Eu comecei traduzindo um livro sobre a indústria do tomate, aí depois já partiu para O Engenheiro do Caos, que é um livro que foi best-seller, né, sobre os populismos de direita e as fake news, antes de ter essa dimensão. Mas teve versão em português, né? Português, sim. Porque foi best-seller em português. Foi best-seller em português, pois é. Apareceu até o... Esse eu li. Esse livro todo mundo leu. Todo mundo leu. 6ª edição. Depois eu traduzi um livro do Amin Maalouf, jornalista
E você acha que o Brasil está lendo mais, de uma maneira geral? Eu não sei, os números dizem... Ano passado não, a Bienal vendeu 5 milhões e 500 mil livros no Rio. Eu acho que teve alguma queda, mas... Mas eu acho que, de uma maneira geral, lê mais. Acho mais A significativo. questão é a seguinte, lê. O Brasil lê e vende-se muito livro, né? Aí a gente não vai saber dizer... Muito pode ser de autoajuda, muito é infanto-juvenil, ok. Sim. Não me interessa Mas isso. leiam. A questão é que a gente chega lá na Bienal e tem criança no chão, É emocionante. desenhando e emocionante. fazendo coisas no papel. Quem não foi à Bienal por falar nisso tem que ir, porque é Sim, emocionante. sim. É sensacional. É uma experiência É o única. tipo de experiência. Vai à Disneylândia? Eu falo sempre, vai quando eu chego na Bienal com a Thalita Rebouças e tem Pô, a Thalita é 3 fenômeno. mil crianças gritando o nome dela, eu falo, nossa, não é a Impressionante apresentadora, é a jornalista, é a escritora. autora, uma escritora. Você tem livro novo aí à vista? Tiro muito chapéu. Eu estou escrevendo eu estou muito... O Escramablock foi escrito em 2008. Foi lançado em 2008. E eu, desde então, talvez por ter sido um parto esse livro, né? Escrever sobre... Demorou 7 anos. O Luiz Schwartz pediu em 2 anos. Você fez o livro em 7 anos? O Luiz Schwartz queria 2 anos, mas falou, mas eu sei que você vai fazer em 3 ou 4. Aí, quando eu já estava em 5, 6, ele falou assim, eu vou sair no carnaval com a camisa do Escramablock para ver se você termina esse livro. Porque foi difícil, o processo foi de escrita, reescrita, o livro ficou de primeiro um pouco frio demais, aí eu reouvi a voz dos anciãos, que eu gravei muitas horas com as pessoas. E é muito importante que a gente, ao ler um livro, a gente tem que ter a voz aqui. A voz. Que você fez isso comigo. É um livro polifônico, com muitas vozes, Aprendi muitas isso com versões. você. Aprendi total isso com você. E você que é Total. um gênio da escuta das vozes, né? Eu vi você lá fazendo as entrevistas com a rapaziada. Né? Eu gosto muito. A escuta. Arnaldo, quero te agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Entrevista. Você é um poço de cultura, um aprendizado constante. E essa é a sua câmera e eu quero saber o que você vai fazer para terminar. Antes de terminar, antes que eu esqueça, quero te dar minha agenda. Obrigado. Opa. A sua garrafa para você levar na sua bicicleta. Isso uma eco bag. E nessa eco bag você tem as máscaras do nosso cenário. Sensacional. Para você usar. Eu vou botar isso para cá agora, só para você poder ler para aquela câmera ou declamar, não sei o que você vai fazer. Eu vou ler uma coisa que eu acho que... Eu até ia ler sobre a coisa do Yanomami, do ayahuasca, mas eu pensei... Fica à vontade. Pensei numa coisa do meu pai também, mas eu pensei numa coisa, na verdade, um pouco dedicada a você, porque eu sei que você tem uma querida família de cadelas, não é isso? Tenho. Elas estão bem? Estão super, são 3. Eu esqueci os nomes. Hoje eu tenho a Natália, a Thalita e a Luciana. São labradores, são Golden Retrievers. Em homenagem a Thalita Rebouças, Natália Timber e Luciana, minha filhada. Eu conheci na sua casa. Só que você pegou 5 na época. Eu não tenho mais a labradora nem a vira-lata, infelizmente. E, enfim, eu tive um grande amor de adolescência que foi um cachorro chamado Rodian, que era um Irish Setter, não se encontra praticamente mais, né? Nem sei que cachorro é esse. É aquele cachorro ruivo com franjas. Não vejo mais. Eu já sei qual é. Como é que é o nome? Rodian. Rodian, que vem de Rodion, que é o personagem Rodion Romanovich Raskolnikov. É o principal do Crime e Castigo. Os cachorros da nossa família são nomes russos. Né? E quando ele morreu, eu fiz Na época eu não era cronista ainda. E eu escrevi uma coisa para um caderno de bichos do Globo. Arnaldo, vamos lá. Então lê pra gente a sua crônica. Bom, é uma crônica dedicada ao maior amigo que eu tive, que se chamava Rodian, um cachorro, um Irish Setter, um Setter irlandês ruivo, em homenagem a ele depois que ele se foi. Asas ruivas. Rodian nasceu no verão de 1981. Era um Setter irlandês da linhagem do canil Maracanã. Filho de Brigitte, não se sabe se o pai era Douglas do Maracanã ou o próprio filho, Kirk, em homenagem ao capitão Kirk e não ao ator, que cruzou inúmeras vezes com a própria mãe. O que fazia de Brigitte ao mesmo tempo mãe e avó de Rodian, por sua vez irmão e filho de Kirk. Por isso Rodian nunca obteve o pedigree. Na hierarquia sinófila,
cachorro filho de mãe que cruza com filho não é filho de Deus. Em compensação, tinha de outra ninhada uma irmã ilustre, Mila, a mais que amada, ela mesma a cadela do Coni, a quem o escritor dedicou seu clássico Quase Memória, e de quem Rodian ficou amigo sem jamais se engraçar. Rodian, nome inspirado no anti-herói de Crime e Castigo, foi escolhido de uma ninhada de 9, por ser o mais sossegado de todos. Enquanto os irmãos se agitavam e se exauriam, ele, gordinho, ficava no canto curtindo o movimento na área de serviço de tia Rosalie, saudades também, na rua Joaquim Nabuco, ou descansando, alheio à balbúrdia geral. Escolhemos o dorminhoco e enrolamos um lenço branco em seu pescoço até que, com um mês, viesse para a casa de minha avó, onde morávamos, pertinho da praia. Nas primeiras noites, Rodian dormia sobre meu peito e contraía as patinhas quando tinha pesadelo. Foi só crescer um pouco que já se entendeu logo a razão de dormir tanto. Preparava-se para a vida que ia ter. Que vida! Disparadas nos campos e nas areias, quilômetros de carreira, na mira, as gaivotas, viagens por litorais ainda virgens, para lá dos lagos. Rodian sabia pegar jacaré. Ultrapassava as ondas moderadas e, quando vinha uma maior, girava o corpo, nadava para a margem e descia direitinho. A gente via a cabeça e os orelhões no meio de um monte de espuma. Isso quando não atinava acidentalmente com um tubo. E aí era quase surf. Nunca soube se era de medo ou se era mesmo o puro prazer de navegar na crista. Afinal, Rodian tinha manias estranhas, sofisticadas até, como a de perseguir sombras de bolas de frescobol. Seu movimento variava com a posição do sol. Se a sombra percorria distâncias maiores, ele corria para lá e para cá, mas se o sol estava a pino, bastava girar o pescoço para acompanhar o ir e vir. Quando a bola caía e coincidia com a sombra, largava de lado decepcionado, aguardando o reaparecimento de seu alvo utópico, a sombra. Rodian era vermelho, acaju, ruivo, marrom, laranja, todos os matizes misturados na pelagem espessa e longa, que em sua maturidade roçava as pedras portuguesas. Nesse tempo parecia um leão em suas disparadas na areia luminosa, que faziam a mandíbula abrir-se e os dentes aparecerem, forjando uma expressão de prazer que transcendia o sorriso. Mais velho, tornou-se mais sábio. Corria menos e contemplava mais as paisagens ou usufruía do vento. No jogo de olhar fixo, do qual os cães constrangidos fogem em poucos segundos desviando a vista, passou a ter menos pudores de me encarar, e em alguns momentos eu tinha a sensação de extrair-lhe conselhos ou confissões. Se antes ele gostava de levar da praia para casa o coco que eu havia bebido, agora interessava-se mais em sorver o que restava da água e aproveitar a carne branca e úmida, fonte vital de reposição da energia que começava a lhe faltar. Teve vida longa e feliz. Não cruzou quase, não procriou, esnobou as princesas irlandesas e teve como única namorada uma cocker cor de mel, linda de morrer. Mas correu tudo que pôde, caçou muita sombra de bola e por pouco não agarra uma gaivota em plena Copacabana. Era outro tempo, menos civilizado, admito, quanto aos códigos de respeito aos banhistas e de limpeza da praia. Mas também havia menos gente de manhãzinha e nos fins de tarde, menos confusão, quando nenhuma briga, quase nenhuma briga, nada de pitbull, neca de pitboy. Tempo que não vai voltar, nem o Rodian, asas ruivas, só a sombra para além do mar. Muito bonito. Obrigado pela homenagem. Fiquei muito emocionado que eu perdi a minha vira-lata recentemente. E é incrível como os animais, principalmente como o cachorro, criam um vínculo com a gente, né? É muito especial. Acho que só pode conversar sobre cachorro quem tem cachorro. Há uma teoria de que os cachorros introduziram o amor na civilização humana. É mesmo? Que é um livro que traz essa teoria. Não tem todas as evidências, mas usa o código da evolução para isso, né? Que os grupamentos humanos eram mais beligerantes. Sim. E tudo. E quando aquele bicho começa a se aproximar, ele traz uma outra substância. Tudo a ver. Faz sentido, né? Todo sentido do mundo. Que bonito isso. Você vê que os gatos, quando olham as coisas que os cachorros fazem com os humanos, eles ficam constrangidos. Todo sentido.
Muito bom. Arnaldo, muito obrigado. Eu que Fica aqui minha agradeço. gratidão mais uma vez e a honra de ter você no Ser Artista comigo. Tá? Valeu, querido. Foi um prazer enorme te entrevistar, mas acima de tudo, foi um prazer enorme poder conviver com você e fazer esse trabalho que está me dando só alegria. Obrigado. Tá? Que a Pra gente mim siga também. junto nessa jornada aí, que venha Ser Artista 2, que Vamos. você faça um dia minha biografia. Estou aí. E para você que está conosco, toda quarta-feira aqui no Ser Artista Podcast, no canal do YouTube, às 8 horas, sempre uma entrevista com uma pessoa relevante no nosso cenário artístico. Até a semana que vem.